Hoje é um dia especial, porque estamos aqui para recebermos uma pessoa que é uma honra para nós aqui do curso de Pedagogia. Eu sou Fernanda Bevilacqua, coordenadora e professora do curso de Pedagogia do IFUNVIC, e temos aqui 2 alunos muito inteligentes, que são soltos para falar, sentem à vontade para perguntar, para dialogar um pouquinho hoje com a nossa convidada. Luiz Guilherme e Abimael são alunos do 2º semestre de Pedagogia, e convidamos a pastora e vereadora Zelinda, do município de Taubaté, São Paulo, para conversar um pouquinho conosco. Que alegria, Fê. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês iam falar, eu cortei vocês, só assim. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada, Abimael. Sabe que eu estou muito feliz de estar aqui, de ver esses 2 jovens rapazes no curso de Pedagogia. Eu ganhei minha noite. Porque eu incentivo muito, eu agora saindo da Veriana, se falando que como pastor, eu incentivo muitos jovens a estar nessa sala de aula, né? Porque essa professora se perdeu muito valor e a juventude perdeu, né, a vontade de ser professor. E ainda é um curso muito feminino. Sim. Mas hoje as nossas crianças carecem de referências masculinas. Muitos já não têm o pai em casa. E chegar à sala de aula e ter uma figura masculina é muito importante. Então, eu começo aqui parabenizando esses 2 jovens por terem escolhido esse curso. Muito obrigado. Muito legal. E estou aqui à disposição. Vamos ver se a gente responde um pouco de pergunta. Então, vamos começar, então. Eu acho interessante a gente começar por uma coisa mais didática, uma coisa mais abrangente, para a gente tirar a dúvida do pessoal que vai assistir, se não tem esse conhecimento ainda, porque não é uma coisa tão óbvia para todo mundo, né? Então, como vereador, eu queria entender de uma pessoa de dentro do sistema, se você consegue explicar de uma forma mais interessante para eles qual é a função dos 3 poderes em si, para que serve o executivo, para que serve o legislativo, o judiciário, o que eles fazem no fim das contas. A gente sabe que eles estão lá, mas a gente não sabe para que eles servem, né? Hoje a gente vê um fazendo o papel do outro que não deveria fazer. Mas vamos lá, é todo legislativo, né? A casa legislativa, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, né? Câmara de Vereadores de todo o município, Assembleia, que é a ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tanto como a Câmara dos Deputados, lá em Brasília, são as ferramentas que, primordialmente, obviamente, pelo nome legislam, né? Mas é mais abrangente do que isso. A gente, né, nós fazemos leis, por exemplo, um vereador, um deputado, ele faz as leis, mas também é muito nosso papel fiscalizar o trabalho do executivo. Então, numa cidade, quem que fiscaliza além dos munícipes, mas quem que são as pessoas autorizadas pelos munícipes a fiscalizar o trabalho do prefeito? São os vereadores. Em termos de Estado, os deputados estaduais, que têm que fiscalizar o governador. E os deputados federais, o presidente da República, que são os órgãos executivos. Então, o nosso trabalho de fazer lei é importante, mas o nosso trabalho de fazer cumprir, de legislar, então, nosso papel está vendo como está funcionando as escolas públicas, os equipamentos públicos de uma maneira geral, a parte de saúde, tudo isso, né? A questão financeira e orçamentária do município é nosso trabalho. Nós que aprovamos, por exemplo, o orçamento do ano seguinte, né? Espera arrecadar tanto, vai gastar com o quê? Vai gastar tanto com saúde, tanto com educação. Então, as secretarias, elas fazem os seus planejamentos anuais, mas quem aprova isso é dentro da Câmara de Vereadores. Então, isso é um papel muito importante. Nós podemos fazer convocações. Então, se algo não vai bem no município e nós convocarmos um secretário, alguém do executivo, é obrigado a dar resposta, porque nós somos a voz do povo questionando algo. Nós fazemos, nem tudo a gente pode legislar. Né? A gente tem a impressão assim, que toda lei é o legislativo que faz. Não é. A gente tem um limite. Tem assuntos que são de prerrogativa única e exclusiva do executivo, porque o executivo também faz a lei. E tem uma esfera que só legisla. Aí eu fico de mãos atadas? Não. Eu já fiz indicações ao nosso prefeito de Taubaté. É um documento jurídico, onde não é uma lei, mas eu estou indicando. Eu digo assim, prefeito, executivo, é necessário, faça necessário ter essa lei no município, assim, por isso, isso, isso. E aí ele tem a opção, né, de escolher, sim ou não, decidir fazer da minha indicação uma lei. Então, esse também é o nosso papel, porque existem esferas que não cabem a nós legislar. Então, essas são ferramentas. A gente trabalha muito com requerimentos. O que é requerimento? Eu envio um documento oficial para a pessoa do prefeito, teoricamente, para o seu gabinete, né, para os seus assessores ali, que distribui para as secretarias. Um requerimento é um documento público.
O requerimento é um documento que oficialmente tem que ser respondido em 15 dias úteis, e essa resposta ela é pública. Então, eu quero saber o que está acontecendo na Secretaria de Educação, vou falar aqui de educação, que é a área de vocês. Por que está faltando professor assim, assim, assado? Não vou falar já da área que mexe com vocês, né? Que mexe com nós todos. Tem que pôr professor de inclusão nas salas de aula, né? Eu sei que vocês vão me perguntar sobre isso. E aí, estava batendo papo antes, Luiz. E aí, então, eu faço essa pergunta. Eu não faço para a Secretaria de Educação, eu faço para o prefeito. O prefeito manda para a secretaria, ela responde, ela é obrigada. Se ela não responder, ela recebe massa do Ministério Público. É obrigada a responder em 15 dias úteis, e essa resposta, ela é pública. Toda cidade pode ter conhecimento. Então, tudo que nós questionamos oficialmente, o nosso questionamento tem que ser respondido. Isso dá trabalho para a secretaria, ficar respondendo nossas perguntas. E essas respostas têm que ser públicas. Então, nós vamos... O munícipe quer saber. Ele procura o vereador oficializa aquela pergunta, que ele é obrigado a ser respondida. A pergunta toda a cidade pode saber. Né? Então, é o nosso papel. Então, é mais do que fazer lei. Nosso trabalho é mais abrangente. Nós fazemos muitas audiências públicas. O que são audiências públicas? Vou convocar uma audiência pública, vou falar da minha pauta, a audiência que eu já convoquei, para a gente discutir a questão da proteção da infância e adolescência do nosso município contra abuso sexual, que é a minha pauta. E aí, todos os envolvidos nessa pauta do município são convidados, uma audiência, uma convocação, se não ouvir, tem que mandar representante, e aquele assunto tem que ser debatido. Não tem opção de vir, não vir, de falar, não falar, tem que ser discutido. Também uma ferramenta muito usada, acontece em muitas audiências, dentro das câmaras legislativas. Depois tem o executivo. O executivo é a figura do prefeito, do governador, do presidente, literalmente executa. Né? É aquele órgão que faz acontecer, é aquele órgão que dirige, administra todo o município, a cidade, a União, é onde estão todas as secretarias, todo o departamento, onde todos se submetem, fiscalizados pelos poderes legislativos. E, por último, o judiciário, que é essa competência, né, então, de fazer cumprir as leis. O judiciário é isso, né? É aquele órgão que vai dizer assim, com pessoas competentes para isso, designadas para isso, que vão dizer isso é legal, isso não é legal. Né? O direito nasceu para resolver conflitos. Né? Os personagens jurídicos ali são para isso. Né? Toda pessoa que está em cargo jurídico tem que estar ali para resolver um conflito. O direito é para isso. Até onde eu sou direito, até onde termina o seu, começa o meu, até onde você está certo, até onde você me lesou. Então, e numa esfera geral, no outro geral, esse papel judiciário é fazer cumprir a lei. Teria que ser só isso. Né? É esse papel. Então, de uma forma muito geral, acho que até simplista, né? É essa função dos três poderes. Né? São esferas separadas e são independentes. Perfeito. São extremamente dependentes. Perfeito, super interessante. Uma questão interessante que você pontuou, que eu acho legal esclarecer para quem vai assistir também, é sobre essa questão de todo mundo poder ver o que está acontecendo dentro da Câmara dos Vereadores. Só você digitar lá no Google Câmara dos Vereadores da sua cidade, que você vê tudo lá, as audiências que estão acontecendo, o que está acontecendo, quem é o vereador da sua cidade, porque muitas vezes as pessoas nem se atentam a isso, né? E um comentário que você fez sobre a fiscalização do executivo, que é uma das funções do vereador do Poder Legislativo, né? Eu queria entender, por exemplo, você deu um exemplo para a gente de como uma ferramenta para poder fiscalizar, que seria mandando esse requerimento e tudo mais. Aí a minha dúvida é a seguinte: quais são as outras ferramentas que você tem para poder ver se o executivo está realmente colocando em prática tudo aquilo que foi feito? Antecipando, né? De forma documentar, ofício, que você é igual aquele mito, você cai sobre questionamento à pergunta, mas que não tem obrigatoriedade de prazo de resposta. É um documento menos formal, mas ele é um documento oficial. Certo. Você pode mandar um ofício, você pode fazer requerimento, que é isso que eu já expliquei. Você pode convocar para dar explicações, você pode promover audiências públicas e muito presencialmente. Então, nosso lugar não é atrás de cadeira no gabinete. Nosso lugar é presencialmente os equipamentos acompanhando os trabalhos. Né? Tem perfis de vereadores. Tem o perfil, né, que é mais combativo e tem o seu valor. Tem um perfil que é mais construtivo. Eu sou uma vereadora num perfil combativo de forma pública. Né? Eu sou aquela vereadora que pega os problemas
e procura resolver mais do pessoal e fala mais do que é positivo. Mas isso, de uma certa forma, politicamente falando, não é tão bom, porque não dá lacração. Sim. Não dá, entende? Né? As pessoas gostam de ver, e aqui tô na ponta do pau, é que absurdo o que tá acontecendo aqui. Isso dá ibope, né? Isso dá views, isso dá likes, e tem o seu valor, né? Você dá aquela mexida na questão, né? Naquele momento ali, tudo começa a acontecer, aquela, né? Mas não é o meu perfil, mas é uma ferramenta. Mas na verdade é até interessante falar sobre isso também, porque melhor, ou talvez de uma certa forma que isso seja bom, mas melhor do que isso é ver o povo lutando pelos seus direitos. Porque às vezes as pessoas querem que os vereadores lutem, mas às vezes o povo não luta pelo direito dele. O povo não busca entender quais são os seus direitos e deveres. E mais importante do que alguém que tem a condição, que está sentado lá, que tem essa oportunidade, melhor do que eles, é justamente o povo, as pessoas buscarem entender melhor sobre isso. Só ter noção da força do que você está falando, gente. Não estou falando de um lugar ou de outro, mas isso é conceitos elites políticos, né? O político só tem medo de uma coisa, de povo. Sim. Então, você quer ver com as coisas acontecendo, lotar plenário. Sim. De sessão e tem algo mais que chama mais a atenção da população, a população vai, é notório, que a população está gritando, é o resultado que vai dar. As pessoas tremem para votar contra o povo, votos que não são politicamente, que não agradam, às vezes até coisas talvez a gente nem concorda, e eu dou votos antipáticos. Sim. Mas né, a maioria é difícil dar votos antipáticos, pode custar uma reeleição. Um voto, você fica marcado, o vereador que é contra aquilo, o vereador que não marca, que é a favor daquela causa, né, que isso marca. Mas olha, plenário cheio é solução das coisas. Se o seu povo soubesse a força que tem e realmente fosse combativo, fosse nos equipamentos, fosse mais da Câmara Municipal, as coisas seriam bem diferentes. E fica um conselho também para quem está nos assistindo, que o poder realmente está na nossa mão, está na mão da classe de pessoas, dos cidadãos. Então, você tem o poder de fazer a diferença. E acredito que esse podcast é justamente para que a gente entenda mais sobre aquilo que está nas nossas mãos. A educação, uma boa educação, uma melhor educação, está na mão do povo. E cabe a mim e a você fazer essa diferença, para que as pessoas vejam que o nosso Brasil, a nossa cidade, o nosso estado, ele pode ser e deve, né, ser melhor do que ele é hoje. Então, fica uma dica para o pessoal de casa também, que eles, né, que nós venhamos sempre buscar ter um ambiente melhor, ter uma escola melhor, porque os nossos filhos, os seus netos, eles merecem algo melhor do que tem hoje. E junto, né, com acredito que essa união, essa companhia, esse companheirismo, ele pode fazer muito mais e com certeza fará muita diferença na vida dos nossos alunos, que serão futuramente aí, se Deus quiser, né? Não, nas minhas aulas, eu costumo falar muito com eles sobre o PISA, né? Aquela prova que envolve em torno de 60, 70 países, de vários países, e a prova envolve 3 disciplinas, que é português, matemática e educação ambiental, e o Brasil, ele fica nos últimos lugares. Quando ele ganha, ele vai melhor um pouco, ele ultrapassa os países em guerra, países orientais. Então, isso já é uma demonstração de que muitas vezes a gente fica meio que dentro da bolha, acostumado com o que a gente vê aqui, acha que é bom. Mas o resultado em termos mundial é que o nosso país tem uma educação muito precária, né? Então, se a gente não entende, por isso a proposta de discutir um pouco sobre aquilo que a gente vive, mas nem sempre a educação básica trabalha. Quantas vezes nos livros didáticos vocês estudaram lá na educação básica, nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, vocês tiveram possibilidade de debater temas como esse de uma maneira mais profunda ou mais prática, de visitar uma câmara? Então, assim, isso quase que não acontece, né? E é importante esse tema, é um destaque para nós. E eu acredito que isso falta muito na nossa população hoje, muito porque não é incentivado, sabe? Eu acho que muitas ocasiões que aconteceram na nossa história recente levaram as pessoas a ter uma certa repulsa de política ou de político, sabe? E isso é uma questão perigosíssima, porque se você despolitiza um povo, ele não entende os seus direitos, os seus deveres, o que você tem, você pode ter, onde você pode chegar,
né? O que você pode alcançar com a sua própria voz, com a sua representatividade, sabe? As falas de vocês estão muito conexas, né? Você tira a educação de um povo e faz ele se desinteressar por política, né? Um povo que com uma educação frágil, uma educação, né, que não é de qualidade, e um povo onde os bons criam uma aversão, porque o ambiente político é um ambiente ruim, é um ambiente desafiador, cria uma aversão, é o resultado que nós temos hoje do Brasil. Sim. Né? E quanto menos educado, mais interessante o povo para os políticos. Sim. Né? É interesse da classe política, infelizmente, que o povo não tenha, que nós não tenhamos educação de qualidade. Por quê? Porque tudo que não quer mente pensão, eles querem massa de manobra. Exato. Infelizmente, hoje, nós, não estou falando de mim, nós somos muito massa de manobra. As informações a gente vão muito modeladas. Nós temos pouco conhecimento de verdade do que acontece nos bastidores em Brasília. Vem tudo muito formatado, né? Vem tudo muito já desenhado, são, né? Enfim, os assuntos já chegam para nós com narrativas que é difícil a gente ter informação profunda do que é real, do que não é. Nós estamos tudo meio vendido. Bem da verdade, por mais estudados, por mais escolarizados, por mais que a gente esteja envolvido, no fundo a gente está bem vendido. E isso interessa muito para oprimir o povo. Mas os diante de jovens pensantes, eu estou muito animada, porque eu sou esperançosa. Tem que ser, né? Tem que ser. Na verdade, se a gente for estudar a história lá atrás, ela fala que muitos países foram colonizados com a ideia de expansionistas, né? E, tipo, de expandir o império que estava vindo. E o Brasil lá atrás não foi muito com essa ideia, né? Foi com a ideia de exploração. E, infelizmente, eu fico até admirada, às vezes, com a ideia de muitas pessoas, porque elas se agarram tanto nos pontos negativos da história que elas se aprisionam nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias ideias, ideologias, que não permitem que eles avancem, né? E quando a gente começa a ter essa liberdade de entender que, infelizmente, aconteceu muitas coisas ruins, mas hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente, você começa a ver que o mundo, você começa a ver que não é só sua bolha, que existe um mundo inteiro que tá te esperando para que você possa impactá-lo. E aí você começa a ver que, na verdade, por mais ruim que possa ser a história do Brasil, por mais que teve todos os fatores negativos que aconteceu, que infelizmente aconteceu, mas eu posso ver isso como uma forma de incentivo para que eu possa ser melhor. E às vezes o Brasil, a população às vezes não tem essa ideia. Elas pensam no que aconteceu e se aprisionam naquilo. Mas quando a gente vê o que aconteceu e fala, eu posso ser melhor. Independente do meu passado, independente do que tenha acontecido lá atrás, hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente. E eu posso ser a mudança que eu quero ver no mundo. Aí eu furar essa bolha na questão de educação. De uma maneira... Mesma liberdade. Parabéns aí pelo curso de pedagogia, parabéns aqui pela FUNVIC, que está formando mentes pensantes. Porque quem fura a bolha vem de uma bolha. Eu vim de uma bolha, eu vim de uma estrutura muito pobre. Eu vim de uma educação que eu sou muito agradecida, de escola pública, né? Mas por tudo que eu ouço hoje, vejo como vereadora, sala de aula, pelos índices que é a nossa educação, pelos IDEBs, que a gente vê a nossa educação, eu vim de muito tempo. Né? Eu sou bem de outra geração, tenho 47 anos, vocês têm 20 e poucos. 19. 19, tem 19. Tá nem na casa dos 20 aí. Mas Tá quase ali, eu tenho 23. Eu tenho 23, então 47 anos. Eu estava estudando lá no colégio primário, né, na escola pública, há 40 anos atrás. Né? E tinha uma qualidade, eu estudei na roça, professores dedicados, um homem do tempo, uma outra geração, não é aquela sala de aulas lotadas que são hoje, professores também com talvez mais estrutura, enfim. E apaixonados pela educação, eu sou muito grata, né? Mas o caminhar na educação furou a minha bolha. Sim. Porque eu tinha essa visão no mundo da bolha. E a oportunidade, que foram a troco de muito suor e muito trabalho, muito ônibus, muita manita, né, me possibilitaram furar a bolha e ver o mundo com outros olhos e enxergar oportunidades e sonhar. Hoje eu estou, né, numa posição que eu nunca sonhei. Né? Eu sou muito grata à educação. Quanto mais educação, esperança e sonhos a gente levar para as crianças, para os adolescentes, mais a gente pode ter esperança do futuro. Caso contrário, não tem jeito. Eu acho importante pontuar, antes da gente ir para a próxima pergunta, como o Abimael falou, essa questão de você ter a força de vontade, você querer fazer acontecer alguma coisa diferente é muito necessário,
sabe? Só que eu acho importante a gente não esquecer o contexto que a gente vive, por exemplo, o contexto histórico mesmo, sabe? Porque às vezes a gente entra nessa questão de que tudo é uma questão de mérito ou força de vontade, e é o que eu sempre digo. Se você não quiser fazer acontecer, ninguém vai fazer por você. Se você não levantar da cama, se você não trabalhar, se você não correr atrás do seu, ninguém vai fazer acontecer. Só que eu acho muito importante a gente ter a consciência, a gente ter o contexto de que as pessoas vivem em realidades muito diferentes, sabe? Então, por exemplo, uma caminhada que para você pode ser mais curta, para outra pessoa ela é muito mais longa. Porque é o que eu sempre digo, a partir do momento que você nasceu em casas diferentes, em quartos diferentes, em famílias diferentes, você não tá começando do mesmo ponto. São trajetos diferentes, sabe? Então eu acho muito importante você contextualizar. E a educação, ela é necessária para que isso se torne mais um pé de igualdade para todos, sabe? Porque se você consegue proporcionar uma educação de qualidade para todo mundo, aí vai começar, a meritocracia vai começar a ser mais efetiva. Justiça social Sim. passa por uma educação de qualidade para todos. Sim. Entende-se muito justiça social como uma questão de resultados iguais. Mas não existe resultados iguais com pessoas diferentes. Primeiro, transportativos, ok. Ativos de pontos de vida diferentes. Sim. Mas se aí chegamos numa idade escolar, cada um deu uma história, cada um tipo de pai, uma casa estruturada, desestruturada, mas quando chega no ambiente escolar é igual para todo mundo. É a mesmo livro, é a mesma professora, é a mesma condição. Aí entra a Nós meritocracia. entramos, sabe, numa corrida. Pensa uma Fórmula 1 que chega uma hora que tá todos os carrinhos parados, né? E dá a largada e tá todo mundo na mesma possibilidade. A educação é isso, é esse marco de largada onde todo mundo sai do mesmo lugar. Exatamente disso. Mas hoje não é, né? Mas existe um abismo educacional, né? Entre quem tem condições de pagar ótimas e caríssimas escolas e quem está, talvez, numa escola pública. Mas a educação deveria ser essa largada de prova de corrida, onde botaria todo mundo no mesmo lugar. Agora, a diferença é quanto cada um vai correr, quanto cada um tem disposição de treinar. Exato. Aí, por isso que justiça social não é resultados iguais, porque eu posso te dar um pedaço de terra e outro pedaço de terra do mesmo tamanho, do mesmo lugar. Você pode acordar todo dia cedo e trabalhar e fazer uma floresta e ficar rico, você, né, plantar café, seja o que for, um grande fazendeiro, e ele pode encher de ervas daninhas e nem tirar um mato da terra dele, mas os dois receberam o mesmo pedaço de terra. Então, resultados iguais é utopia, porque nós somos diferentes. Sim. E aí entra a dedicação. Com certeza. Agora, igualdade social é igualdade de oportunidade. E a maior igualdade de oportunidade que existe é educação de qualidade para todos. Com certeza. Isso iguala, porque isso pega desde a infância. Isso é um sonho. Vamos acreditar juntos? Se a gente não acreditar, quem vai ficar isso? Por favor. Eu tenho uma outra pergunta também para falar. Como que a gente pode, de uma certa forma, incentivar, desde a escola, que os alunos eles participem, né, ou tenham talvez mais interesse no assunto político, né, dentro da escola ou no sentido social mesmo de toda a cidade? Você como vereadora, para me chamar de você, você como vereadora, como que a gente poderia incentivar mais as escolas para que esteja mais linkado, né, o assunto político com escola e escola política? Talvez a Fernanda aqui me entenda. Só a Fernanda, vocês não vão me entender. Eu sou da época da educação moral e cívica. Também. Você sabe o que é isso? Não sabe. É da minha ideia. É a matéria que tinha na sala de aula quando a gente era criança. Tinha português, matemática, história, geografia, arte, ciência, educação física e educação moral e cívica. Gente, quem tirou isso? Eu sei, na verdade, não sabe que tipo de governo que tirou, mas não é o caso aqui. Quem tirou isso da sala de aula? Isso que você perguntar aqui agora, os 3 poderes, a gente aprendia de criancinha, desde sempre. Princípios cívicos, desde a infância. Isso fazia parte da educação do país. Isso não reprovava, as provinhas eram mais, né, era mais leve, a ideia não era reprovar ninguém, mas era matéria obrigatória. Você não podia faltar, fazia parte da sua grade curricular. Educação fazia prova, educação moral e cívica. Criar senso crítico, né? Meu Deus, a gente estudava política, estudava história, o que estava acontecendo no mundo. Com a nossa vivência, eu lembro eu lá na roça, sabe, criancinha, criada no meio do mato, meu pai dono de terra, uma dificuldade, a gente ali do nosso jeito, estudava os presidentes,
estudava as coisas que estavam acontecendo, estudava os poderes, leva a Constituição para a sala, né? Aí vem com 88, eu sou de 78, 88, eu estava com 10 anos. Aí eu estava com 12 anos, 13 anos, educação moral e cívica, estudando a Constituição brasileira, que tinha acabado de ser promulgada. Acabou! Que criança que estuda a Constituição brasileira numa sala de aula hoje no Brasil? Não tem, a gente estudava. Isso foi roubado. Né? Então não adianta chorar leite derramado, estou aqui, sabe o que tem que fazer hoje, né? Mas é um apelo, isso é um sonho. As escolas cívicas militares, eu gosto, tá? E cada um tem o seu. Eu gosto muito. Hoje foi aprovado, né? O Tarcísio liberou, conseguiu judicialmente, vai ter que nossa região uma grande quantidade de escolas cívicas militares de novo. Eu sou super a favor, mas aí cada um tem o pensamento. Sim. Mas nós precisamos voltar a esse tipo de disciplina. Nós precisamos trazer para a sala de aula de novo esse entendimento. Eu amo, na escola dos meus filhos tem, cantar o hino nacional, cantar o hino da cidade, ficar todo mundo de fileira, para a bandeira, sabe? Hoje a criançada não sabe, quando tu canta o hino nacional, você não pode ficar virado para cá nem para cá. Onde está a bandeira, você tem que virar, sabe? Eu aprendi isso tão nova, que você tem que ficar virado para a bandeira. Você não pode cantar um hino se a bandeira estiver no ambiente, sem olhar para ela, o seu corpo tem que estar virado. Tem gente que bate palma. Bate palma. Tem regras, né? Nós aprendemos isso, a minha geração aprendeu isso com 6 anos de idade, na primeira série. Então, isso é o básico que precisa voltar. É o mínimo que precisa voltar. E aí nós precisamos, então, se nós não temos oficialmente uma matéria, e nós não vamos agora, né? Eu vou lá no Ministério de Educação mudar isso, quero conseguir talvez um dia estar nessa posição, nós temos que provocar isso, nós temos direito de voz, mas nós precisamos incentivar. Então, vocês, professores, na sala de aula, eu sou contra as doutrinações da sala de aula. Usar a sala de aula para levar para um lado, seja ele qual for. Sim. Né? Mas você pode sim ensinar civilidade ensinando história. Sim. Você pode ensinar civilidade em geografia. Você vai estudar os nossos presidentes, vai ensinar a história do Brasil. Você pode desenvolver um senso crítico nessa hora sem pender para lado nenhum. Com certeza. Senso crítico não é ser tendencioso, falar que uma coisa é boa, que outra é ruim. Né? Eu tenho os meus pensamentos, mas eu não quero que na sala de aula não ensine nenhum nem outro. É um senso crítico. Né? Então, hoje, né, você tem ferramentas, você tem matérias que te possibilitam levar um senso crítico e uma civilidade. É isso de uma paixão dos professores, que o que não é uma crítica, pelo contrário, é uma inspiração, porque também ganho pouco, estou cansada de aula lotada. São todos os pormenores, né? São todas as questões. Zê, vamos continuar no próximo bloco? Vamos! Essa conversa? Falei demais! Obrigada. Então, agora vamos dar continuidade àquele assunto que a gente começou a discutir sobre os 3 poderes, sobre as políticas públicas, que daqui a pouco a gente vai ter pergunta aí fervendo sobre isso, para que, com o objetivo de gerar uma reflexão, um entendimento, uma compreensão de todo o fluxo, processo político que nós estamos imersos e nem sempre compreendemos. Vamos lá, Zê? Vamos. Obrigada mais uma vez. Eles fazem perguntas difíceis? Estão muito preparados os alunos, que devem dar bugia, viu? Mas vamos lá, vamos conversar. Eu tinha te perguntado no bloco anterior sobre o incentivo às escolas, às crianças, né, para que estejam mais próximos da política local, da sociedade, ali mais perto deles. E eu queria que você continuasse falando um pouquinho sobre isso, para que a gente continue completando a ideia. Legal. Eu sou apaixonada, né, como já disse no outro bloco, pela educação, apaixonada pela civilidade, né? Eu sou apaixonada pelo patriotismo genuíno, estou falando de um patriotismo politiqueiro, né? Mas um patriotismo genuíno. Eu ensino meus filhos a serem apaixonados pelo hino, pela bandeira, pelo país. Sabe, a gente precisa resgatar, e a sala de aula é o lugar perfeito para isso, né? A paixão do brasileiro pela nação. Eles não vão entender, o Fernando, essa geração aqui muda. Mas a gente é a geração do Senna. A gente chorava de domingo, a bandeira do Brasil. Era dia. Não é? E quando ele ganhava, que pegava aquela bandeira,
Né? Ele morreu em 94, vocês não nasceram, né? Não, Não, então tá bom. Então, a gente certo, tá tudo certo. A gente viu o tetra e o penta, entende? Então, esse chorar pela nação, não só por pão e circo, Sim. não só por esporte, né? Isso tudo faz parte, isso tudo é lindo, mas essa paixão pela nossa nação. E isso pode ser gerado nessa sala de aula. E você se sentir pertencente, você se sente alguém responsável, você vai querer brigar por aquilo. Com certeza. Não é? Ô Zê, isso não tem a ver com ideologia política, tem a ver com identidade, né? Nós defendemos, a gente está trabalhando agora com uma disciplina, né, que é pedagogia e cenários de campo de atuação, e na próxima aula, eles vão começar a escrever um pouco do percurso deles para chegar à escolha da docência. Porque a nossa identidade, ela se constrói dentro de um contexto social, histórico, né, mas a identidade docente, ela vai ser implementada com a formação acadêmica. Eles vão passar por um processo de apropriação de conhecimento, mas eles vão fazer escolhas. Eles não estão aqui sendo só formatados por nós na perspectiva de que a gente tem, claro que tem todo o INEP, né, o Ministério da Educação, ele desenha a estrutura, como vai ser o curso deles, as diretrizes, mas eles têm senso crítico. Né? A identidade deles se constitui a partir do olhar que eles vão tendo aqui, mas também vão ressignificando com as experiências de vida deles. Então, se nós construímos a nossa identidade docente, a nossa identidade como pessoa, refletindo criticamente, gostando de nós mesmos, aprendendo a amar quem somos, aquilo que a gente foi construindo, por que não a nação? Então, a gente precisa entender que a nossa nação, quando a gente fala do Brasil, eu vejo às vezes nas mídias sociais, eu fico triste. O Brasil não tem jeito. O Brasil, vou embora para não sei aonde. O político só rouba no Brasil. Eu estou de frente com uma pessoa que eu creio que não vai fazer isso. Não estou aqui para defender esse lado, não era meu propósito, mas é difícil realmente votar no Brasil, mas é possível. Sim. Acho que a gente pode começar a acreditar primeiro dentro de nós. Senão a gente não vai acreditar na nossa nação. Isso tudo que nós estamos fazendo aqui vai passar, a gente vai esquecer e nós vamos voltar a ser o que éramos, descrentes no nosso país. E isso não é a intenção. Vou traçar um paralelo. Tem um ensinamento que diz para quem é mãe de criança pequena, mas tem um ensino que fala da psicologia mesmo. Se a criança dá até a casa dela, o pai, a mãe, é o seu lar. Se você não dá responsabilidades para ela, do cuidado, o mínimo que seja dos seus brinquedos, do seu quarto, ele vai ter uma dificuldade de se sentir pertencente àquela família. Você pode dar amor, você pode fazer o que quiser, mas a responsabilidade, esse quadrado aqui é seu, você vai deixar organizado, você vai deixar limpo, você fala assim, ó, isso é meu. Aquela casa vira dela. Então, o senso de pertencimento está com a responsabilização. Como que você pertence a algo que você não participa? A rua não é minha, eu jogo lixo. Que legal. Não é? A rua não é minha. A escola, o muro, eu picho. Eu não pertenço àquilo. As carteiras da escola. As carteiras da escola é outra pessoa que vai limpar, vai quebrar, eles vão botar outro no lugar. O prato que eu como na escola, o equipamento público, seja, nada é meu. Eu não sou pertencente a isso. Eu não tenho responsabilidade com nada. Então, para mim, se vai para o norte, se vai para o sul, se vai isso, vai aquilo, eu estou seguindo a minha vida e o que está acontecendo na nação, mas se eu pertenço, se eu amo meu país, se eu choro quando eu vejo a minha bandeira, se a lágrima escorre quando eu canto Ouvir do Ipiranga, se eu tenho uma responsabilidade com a minha rua, com a minha praça, aí eu começo a prestar atenção no que está acontecendo, porque eu não vou deixar ninguém estragar o que é meu. É para meu, é para mim, é para os meus filhos, é para os meus netos, para as minhas gerações. Ninguém vai estragar no que é meu. Mas a gente não tem esse senso de pertencimento, a geração não tem, o Brasil não é nosso. O Brasil não é meu, eu não tenho responsabilidade. Sim. E isso que está faltando essa geração. E vocês, como educadores, vocês podem produzir e inspirar uma geração de crianças apaixonadas, pertencentes e responsáveis com o senso de participação da construção do nosso país.
Isso tem que voltar para a sala de aula. Está na mão de vocês, Podia queridos. precisar de mais blocos, gente. Baroneta começa na gente, né? Então, essa responsabilidade começa na gente. Se vocês, a sala de aula é a primordial. Tô colocando tudo. Vocês vieram aqui. Nós estamos aqui refletindo. Sabe aquele negócio batata aqui? A cara da Zê fazer isso, né? Eu achei maravilhoso quando você pontuou sobre a questão do patriotismo em si, sabe? Porque eu acho que nos últimos anos, como você disse, como a nossa geração perdeu um pouco disso, eu acho que volta de novo sempre para a mesma questão de não tá politizando mais o nosso povo, e você não ensinar as crianças de que, por exemplo, o seu país é maravilhoso. Eu vejo muita gente com esse senso, essa síndrome de vira-lata, de olhar sempre por de fora como o melhor, ou de fora como inteligente, sabe? E eu acho isso uma loucura, eu sou muito contra isso, sabe? E eu acho que um pouco de culpa que isso tem, um problema que levou a gente a isso, é a questão que nesse último tempo que a gente teve essa polaridade política, sabe? Eu acho que a noção de patriotismo foi um pouco deturpada, porque ela ficou muito ligada ao lado, sabe? E eu acho que quando você faz isso, você acaba afastando as pessoas de você. E é difícil para as pessoas entenderem que ser patriota não necessariamente significa ter um lado político ou ter outro lado político. É o que a gente conversou antes da gente entrar. Todos os lados têm que ser patriotas. É o que a gente conversou antes de entrar. Tudo bem você discordar economicamente, socialmente sobre algumas questões, mas você discordar que o seu país tem que ser soberano sobre ele mesmo é uma loucura na minha cabeça. Isso, porque daí foge da questão de esquerda ou direita. Entra naquela questão de você adorar mais uma nação estrangeira do que sua própria, sabe? E na minha cabeça isso não faz sentido, porque a gente é um país gigantesco, é um país maravilhoso, com uma pluralidade linda. A gente tem um povo inteligente pra caramba, um povo talentoso pra caramba. E muitas vezes você não valoriza isso pra valorizar o de fora, sabe? Eu acho que é importante você conectar de novo essa noção Graciosa. essa noção. A coordenadora como Eu acho importante você reconectar essa noção de patriotismo e de nacionalismo, não como uma ideologia de esquerda ou de direita, mas como uma ideologia para crescer o país. Exatamente. Sabe? Ficou muito polarizado. E a polarização, eu não acho ela produtiva, nisso todo, mas ela ela teve o seu papel. Eu vou falar qual é o papel que eu acredito, porque assim que eu sou certa. O papel de um despertamento. Sim. Nós estávamos tornando uma nação de uma certa forma. Nós éramos assim e nós não percebíamos. Sim. Nós somos sendo formatados, foi tudo entrando nas escolas, foi tudo entrando na Secretaria no Ministério da Educação, foi tudo entrando na cultura, foi tudo tomando os poderes, nós não percebemos. Quando nossos olhos se abriram, houve um grito, nós fomos, então, peraí, então não! Então nada que preste, e vamos para cá. E aí, polarizou. Mas é um momento de ruptura também das vendas e dos olhos, as escamas caírem e os olhos se abrirem. Tem o seu valor. Eu creio que as coisas vão achar um lugar. Eu falo sempre, eu não acho que nenhum dos lados é perfeito. E nenhum dos lados é completamente demonizado. Nenhum dos dois lados tem a solução perfeita para tudo sozinho. Tem que ter a parte social de um lado, tem que ter a parte da liberdade econômica do outro. Entende? Tem que ter, é nenhum extremo. Nós temos que encontrar um lugar. Mas esse momento de ruptura, eu creio que foi muito importante, porque a gente estava muito formatado para um lado só, sem perceber. Achávamos que nós não éramos uma coisa e a gente estava uma coisa. Então nossos olhos se abriram, houve um grito, houve uma ruptura. Peraí, para, não é assim também. Mas aí houve dois extremos. Eu creio que com o tempo a história vai nos mostrar uma convergência. Ainda não está fácil, porque nós estamos muito para um lado. Está muito polarizado ainda. Muito, mas nós vamos encontrar, eu creio. Eu creio que as coisas vão convergir, né, para um caminho aí. Eu nunca tinha ouvido você falar isso, que bacana. Eu falo isso com eles em sala de aula, nas teorias que nós estudamos, que eu me preocupo muito com as universidades que elas direcionam tudo para um lado. Eu acho que eles têm direito de escolha. Seja ele qual for. Eles têm direito de escolha. Quando eu for apresentar para eles, por exemplo, uma política neoliberal, eu vou mostrar os pontos fortes e os pontos fracos da política neoliberal. Mas eles têm história, eles têm experiência, eles têm vivência, eles têm capacidade de análise e de escolhas. Mas eu também digo, escolhas têm consequências.
Mas eles têm. Eu não posso manipular o pensamento dos meus alunos. Aqui na pedagogia nós tomamos muito cuidado com isso. E eu, inclusive, falo com eles, a última aula que eu dei, eu falei, eu tô vendo caras feias. Porque eu não... Por exemplo, hoje eu tô lendo um livro da inteligência artificial do Elijah. E eu tô apaixonada, eu tô literalmente engolindo aquele livro. E ele estava falando que ele estava trazendo todo o panorama de toda a construção que envolve a industrialização e a tecnologia. E ele começou com o gás, do gás a vapor foi para a eletricidade. E aí ele coloca lá sobre uma característica essencial é o relacionamento, a empatia. Exato. No mundo de hoje. Porque conhecimento você busca na IA. Memória, você não precisa mais ter uma memória boa, você busca na IA. E ela te dá técnica, ela te dá conhecimento, ela te dá metodologia, ela te dá várias coisas. Mas empatia e relacionamento é algo que nós vamos ter que construir. Exato. E sabe que o excesso de tecnologia hoje, tem criança com o celular na mão o tempo todo, é muito difícil esse monitoramento. É um desafio, porque já nasceram nessa era, essa empatia e relacionamento social vai ser um atributo escasso. Isso. E fala Então, jovens igual vocês, que sabem se comunicar, né? Que sabem se relacionar, que ainda... Eu ensino isso para os jovens da minha comunidade de fé, e falando eu como pastor, eu ensino isso. A gente tem uma escola para isso, inclusive. Hoje o jovem tem que ser ensinado a ser um ser social. Nós estamos chegando neste lugar. Mas os que tiverem dentro da sua formação um desenvolvimento social, que sabe se conectar, se relacionar e ser um ser social, ele vai disparar na frente. Vai disparar, porque isso vai ser um diferencial, porque o resto, a máquina, a inteligência artificial dá acesso à informação a todo mundo igual. Ela dá uma nivelada. Sim. A inteligência artificial é uma ferramenta, eu creio, uma ferramenta de Deus para justiça social, porque ela dá uma nivelada no universo. Nossa, interessante. Ela dá uma Não tinha pensado nisso. Sim, o Elijah fala sobre isso. Você vai chegar ali, ele vai falar. Dá uma nivelada no universo, porque ela pega toda a informação do mundo e disponibiliza igual para todo mundo. Olha que legal. Você pergunta ali, né, no seu telefone, me fale sobre isso. Tudo. Sim. Não está restrito. Agora, a capacidade de você criticar aquilo, de você fazer daquilo virar algo, aí eu sei. É sair do senso comum. Sair. Isso é muito A informação, o conhecimento vai estar disponível para todo mundo igual. O que você vai fazer com isso? Isso é muito importante. Antes de vocês perguntarem, só para completar, eu estou lendo 2 livros da psicologia, aquele que teve aqui também, Psicologia de Deus, né? Então, eu não sei exatamente se for O argentino. Muito bom. eu esqueci o nome dele? Você lembra? Também. Não, esqueci. Se foi desse livro ou do Elijah que falou sobre a questão do relacionamento e empatia, mas não importa. Importa que nós vamos, talvez a tecnologia, as mídias, Instagram, Facebook, a gente tenha se distanciado um pouco do ser humano e uso muito sem medida do celular, né? E a gente precisa resgatar isso. E o nosso curso de pedagogia, ele tem uma disciplina que se chama Inteligência Socioemocional, que é dada no primeiro semestre. Eu acho que os meninos podem, né, depois comentar. Foi fora do comum. Foi uma inspiração de Deus mesmo. E é para começar a mostrar que nós, seres humanos, somos integrais. E se somos integrais, nós não podemos ser vistos só a partir da perspectiva da ciência, que envolve só o conhecimento científico na área pedagógica. Nós somos seres de emoção, somos seres de sofrimento. E eles vão ser professores, você imagina, Zê? Eu sou professor, é o primeiro ídolo de uma criança depois de seus pais. Se ele não tem os seus pais, é o primeiro de uma forma geral. E uma referência. Acolhe as dores, é onde ele vai contar o que está acontecendo na casa dele. Mas se ele fica doído, como que ele acolhe dor? Entende? Nessa perspectiva, a gente está construindo um curso de pedagogia aqui que Humanizado, né? humanizado. Acolhedor, diferente, né? O papel do professor na sala de aula está caminhando cada vez mais com a inteligência artificial para o facilitador. Vai mudar muito a educação ao longo dos anos. Nós vamos ver uma revolução na educação. Né? Você aprende tudo hoje por internet. Aonde vai entrar professor? Vai sair o professor? Não vai sair o professor. Vai lidar o papel do professor. A educação vai mudar. Já está sendo muito estudado e muito discutido. Esse papel do professor da lousa, da sala de aula, isso está caminhando para ser extinto. Agora, a figura do professor vai ser extinta no dia? Não vai. Agora, qual é o papel desse professor? De facilitar o aluno a construir o seu conhecimento. É diferente do que você dar um conhecimento pronto.
É para isso que a gente estudando um pouquinho, vê a educação caminhando no mundo. É facilitar você a construir, porque acessar você já tem. Quem te ensina, você já tem na internet. Agora, você ter um senso crítico e construir algo em cima daquilo tudo que você tem para engolir de educação, aí vem o papel do professor. E essa figura de acolhimento, e essa figura social, essa figura de referência, que cada vez mais vai ter o seu valor. Isso a internet não vai fazer. A internet não vai mandar, não vai acolher uma criança. Não vai ouvir ele falando e vai ter uma palavra que isso que ele passou, que ele tá... Eu, por exemplo, vou falar da minha causa. Eu sou da causa do abuso sexual. Aonde é o maior... eu estou na rede, lá em Taubaté, mas as redes como um todo, aonde desemboca aonde estão o maior número de denúncias de abuso sexual? Da rede pública de educação. É onde a criança fala. Para aquela pessoa de referência, que ela confia tanto, que ela fala, está acontecendo isso com a minha vida. Então, aonde que o conceito dela recebe o maior número de denúncias? Vindo oriundos da rede de educação. Né? E isso é insubstituível. Sim. Né? E aí, finge que não viu? Manda para cá, finge que não aconteceu nada? Fala o que para essa criança? Isso a IA não vai fazer. Mal. Isso não vai. Então, esse curso de pedagogia humanizada, acolhedor, que dá esse olhar social e emocional, é um diferencial muito grande. Eu acho que tem pergunta aí relacionada a essa. Tem. Manda aí. Sobre a questão de ser o professor, ser o condutor entre o aluno e a informação. Você falou sobre isso com a gente. É porque a pedagogia ela tem significado, né? Conduzir o sujeito de um ponto ao outro. É conduzir, não é entregar tudo para ele, é dar algumas direções e ele vai caminhar. Eu falo muito lá, hoje eu tenho a oportunidade de estar numa escola privada, mas tenho a oportunidade de estar no ambiente escolar, né? E hoje eu ajudo, né, sou auxiliar dos alunos do 4º ano. E tem sido uma experiência muito grande em relação a tudo isso. E isso é tão pensante essa ideia, porque eu estou num ambiente onde as crianças têm os pais têm uma condição financeira muito boa, às vezes não falta nada para as crianças, tem tudo que precisa, mas às vezes o que elas mais sentem falta é de serem ouvidas. E entra justamente sobre isso. Sobre, às vezes, o mundo hoje gira em torno eu preciso de um status social bacana, eu preciso do melhor carro, eu preciso da melhor casa, no melhor condomínio, mas para a criança isso não é relevante. Para a criança é relevante o quê? Tio, eu fui promovido a irmão mais velho. Alguém ouvir que para ele é uma conquista muito grande, é algo bacana, é algo que muda a vida dele. E às vezes, a sociedade, as crianças, elas têm crescido num ambiente onde cobre, né, assim, tampa a falta com uma coisa que não é capaz de superar a falta que ela sente. Qual é a matéria que a gente mais gosta quando a gente é... Qual é a matéria que a gente gosta mais quando a gente é criança? É daquele professor que mais se conectou com a sua coração. Exatamente. É o professor que você mais gostou. Aí você gosta da matéria por causa dele. Quem nunca falou assim, eu gostava tanto dessa matéria porque eu tinha um professor. Então eu tô pegando o seu gancho. Esse professor que dá ouvido é esse professor que achou um espaço de ensino. De ser ouvido. Você achou um elo de conexão com seus alunos. Né? É sempre assim. Sim. Quem nunca, né, se apaixonou por uma matéria, porque isso é criança. Eu lembro que na faculdade, com 17 anos de idade, 18, 19, eu formei com 20 anos. Até hoje, eu lembro as matérias que eu mais gostei. Foram os professores que eu mais me conectei. Exato. Que eu mais me linkei com eles, que eu mais tive uma ligação, que eu mais me identifiquei. Eles fizeram gostar da matéria deles. E eu lembro até hoje. Você lembra mais da matéria ou mais do professor? Você lembra dos dois juntos? Então, quando o professor ganha o coração do aluno, quando ele para ouvir, quando ele dá uma atenção, ele abre um caminho enorme para ele liberar um conhecimento. Claro que aquele aluno vai receber muito mais daquele professor, que ele tem uma empatia, uma conexão. Esse é o caminho. Esse comentário que você fez... Gente, eu sou a política, eu sou uma educadora, vamos... Gente, estamos formados em psicologia e pedagogia, tudo junto, ó. Aqui é genuíno, a direção vai ser dada. Foi ao natural, Mas esse comentário que você fez, Abimael, eu achei sensacional, a partir do ponto de que o mundo hoje, acho que as redes sociais, que nem a gente estava dizendo, te levam muito a isso. A questão de ser bem-sucedido ou de ser feliz
estar muito relacionada à condição financeira, aos bens materiais que você tem, sabe? E acho que, por exemplo, o Instagram, o TikTok, ele leva muito a isso, porque você vê realidades todo dia que normalmente são inalcançáveis para a maioria das pessoas. E você coloca a sua felicidade atrelada a isso. Enquanto você não tiver uma vida daquela, um carro daquele, uma casa daquela, você não vai estar feliz o suficiente. Isso reflete nas nossas crianças e eu acho que reflete na vida adulta também. Porque a depressão, a ansiedade, você vê como a taxa disso está altíssima, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com isso. Com você correlacionar a felicidade com o bem material. A falta de empatia hoje em dia é dolorosa. Eu vejo certas situações que é assustador, pô. Assustador. O quanto você olha pro próximo e você pensa, não sou eu, então tanto faz. Agora eu vou fazer uma fala que nós todos vamos estar na mesma geração, tá? Tá. Porque nós todos... Isso é importante. Agora eu vou juntar mais aqui. Vou deixar de ser eu e as duas tias aqui dos pequenos. Agora eu vou falar uma fala que ajuda nós, porque nós todos somos crianças antes da rede social. Concordo. Sim. Então, o que a gente se comparava? Com o nosso núcleo. Sim. Com as criancinhas que brincavam com os vizinhos, que ia na mesma escola, que o quê? Dependendo. Tá muito ligado com o lugar que você mora, a escola que você estuda. Então, a comparação era muito nivelada. Você não tinha muita diferença. Hoje, você se compara com muito. Sim. Hoje, abriu uma janela que você falou, você vê a vida de todo mundo, a viagem que todo mundo está fazendo, o tênis que todo mundo está usando. Hoje, a comparação ela é mundial, hoje ela não tem mais fronteiras. E disso tem surgido as frustrações. E eu lido muito com adolescentes e jovens. E é impressionante o quanto eles estão frustrados. Aí você pega um adolescente de 12 anos frustrado, nem começou a vida. E aí entra o papel da educação, entra o papel da sala de aula. Você está frustrado por quê? Você nem começou, né, seu momento de vida de conquista, de você realizar algo por si mesmo. Então, você trazer a criança, né? Hoje está muito empolvorosa a adultização. Essa questão da comparação, ela dá um upgrade na mente da criança. Com certeza. Ela está comparando coisas antes da hora, fora da sua realidade. Com certeza. Né? Ela tira você do seu universo e leva para outro. Não para você sonhar, mas para te massacrar, para você olhar para aquilo. Limitar, né? Mas aí vem a habilidade de um professor. A Carla, isso é papel de pai e mãe? É papel de pai e mãe também, mas estou falando aqui da sabedoria, da habilidade, do poder de construção. Né, de um professor, de o poder que a sala de aula tem de você possibilitar, contribuir indivíduos, não levando para um viés, mas um pensamento de mundo, furando a bolha que nós começamos falando, né? E nesse entendimento de vislumbrar um futuro, uma inspiração, que tudo aquilo que você sonha, aquilo é possível com um tempo, com a caminhada, com uma trajetória e uma dedicação de vida, principalmente tirando o rumo da educação e não te fazendo um ser humano frustrado antes da hora. E a ansiedade está muito ligada a isso. Sim, sim. Eu acho que é muito importante, é um papel do professor, na minha visão, ensinar as crianças a valorizar o que realmente tem que ser valorizado. A família dentro de casa, as relações que você constrói na rua, você conseguir ser uma pessoa boa todo dia. Sabe? É muito difícil você ser uma pessoa boa todo dia, você tomar essa decisão, sabe? Porque, que nem eu falei, que nem o Abimael falou, que nem eu falei, eu acho que hoje em dia a gente atrela muito a questão da felicidade, a questão de você tá bem, feliz com o que você tem de bem material. E é claro que você não vai querer, né, ter uma vida complicada, uma vida difícil. Todo mundo luta pra ter uma vida confortável, é o que todo mundo merece. Sabe? Mas eu acho que, por exemplo, você almejar bens materiais antes de você ter uma boa relação com o próximo é uma distorção da realidade que eu não concordo, sabe? Porque daí a gente vê as coisas no pé que estão hoje, que a falta de empatia sendo gritante em todos os lugares. Você tem uma escala de valores, você tem um padrão de valores dentro de você diferenciado, Luiz. Né? E que bom por isso, né? As suas palavras expressam uma escala de valor muito nobre, né? E isso, saber que você é um jovem e que tem essa escala de valores nobres dessa maneira e se dispôs a dedicar a sua vida à educação, nos enche de esperança, como eu disse no começo. Que vocês sigam estudando, e eu não estou encerrando não, mas inspirando e levantando outros, inspirando outros meninos, porque a gente vê professoras inspirando meninas a serem professoras. Que vocês sejam inspiradores de meninos a serem professores. Sim. Eu tenho uma... Pode falar. Não, pode fazer. Eu tenho a frase da minha semana é: seja rico daquilo que o dinheiro não compra. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo isso: seja rico daquilo que o dinheiro não é capaz de comprar.
Mas é uma frase muito, que até é boba, talvez, para algumas pessoas, mas que é muito real, que fala assim que a felicidade são as coisas simples. Quando eu entrei na rede de ensino como auxiliar, a gente estava justamente estudando sobre o poder legislativo, judiciário e o executivo. E aí, no 4º ano, e aí a gente fez ali o estudo com os alunos do 4º ano, e aí a gente conseguiu agendar uma entrevista com o prefeito. E aí a gente conseguiu fazer uma entrevista com o prefeito, com os alunos do 4º ano. E aí a gente foi na entrevista, levamos os alunos, e a gente tá falando justamente sobre essa questão de empatia. E quando a gente chegou lá e começamos, aí eles fizeram as perguntas deles. Então a pergunta era: por que a minha rua tem vários buracos? Por que tá faltando luz na minha rua? Por que o ônibus não passa na frente da casa da minha avó? Eram perguntas assim. Umas boas. Mas logo quando eu cheguei na rede de ensino, teve essa situação, uma experiência minha, pessoal. E aí eu vendo aquela situação, eu ia falar isso no começo, mas eu deixo pra falar agora. O que era mais bonito de se ver era a simplicidade. Eu até me lembro de uma ação uma atitude que ele teve, que ele tem uma camiseta de jogador de futebol na sala dele, e aí os alunos chegaram: prefeito, o senhor joga bola, não sei o que, ele foi e começou a falar com ele sobre futebol. Então, essa proximidade, eu achei, aquilo ali brilhou os meus olhos, porque a criança, antes ela estudou o prefeito ali como uma pessoa distante, mas com essa ação, que é o que a gente está aqui, né, conversando e lutando, a criança viu o prefeito, que é uma pessoa super importante para a sociedade, ao lado dela. E os olhos delas brilharam, porque elas foram ouvidas por alguém que poderia resolver o problema delas, que pode resolver. Então, essa empatia, esse relacionamento político escolar, né, para finalizar aqui essa que eu tava falando, é muito bonito. Escolar como uma inspiração, como um senso crítico e não como uma doutrinação. É isso que tanto a gente tem. Porque fizeram tanto político escolar, e sua fala foi perfeita, no sentido que você falou, né, que deixaram a gente agora assim, espetado, política e escola. Por quê? Porque usaram a escola para ferramenta política. Não é isso. Mas uma civilidade, uma instrução, um pensamento crítico, uma aproximação dos poderes como uma inspiração, isso é muito positivo. Olha, infelizmente Deus, nosso tempo passa rápido, né? Muito demais. Mas nós vamos nos reunir mais vezes, de repente a gente faz até um 3º bloco, vamos ver aí qual a disponibilidade do pessoal. Eu tenho um tema que eu vou tratar com vocês depois, que eu acho extremamente importante, tem relação com o que vocês estão falando, que é a educação financeira nas escolas. Mas agora eu gostaria de agradecer a pastora Zelinda, vereadora do município de Taubaté, que veio aqui até o Unifunvic contribuir com as nossas reflexões, né, ampliação das nossas reflexões aí no nosso curso de pedagogia, entendendo que o nosso papel de educadores é muito mais do que aprender dar aula de português, matemática e história numa perspectiva apenas técnica, mas crítica, analítica, que permite compreender a sociedade numa dimensão muito mais real e complexa, tal qual ela é. Com certeza. Tá? Obrigada a você, Luiz Guilherme. Obrigada a você. E linda, prazer imenso. Foi muito bom trocar esse papo. Foi legal demais, de verdade. Tomara que a gente faça outros blocos disso daí, que vai ser muito legal. E a gente espera também que esse vídeo alcance várias pessoas, né? Pessoas que toquem, né, o coração das pessoas e realmente gere essa mudança. Porque é para isso que todos nós estamos aqui, né? Eu vivo para ver essa mudança aí, tanto desejo no mundo. Parabéns, meninos. Parabéns, Fernanda. Parabéns, Unifunvic.